Matemática, correção, páginas 71 a 77 do livro. Então vamos lá, relembrar esfera, cilindro e cone, que são sólidos geométricos que nós podemos observar a figura do círculo em todas elas. Então vamos lá, o cilindro, duas bases circulares. A esfera, círculo, e o cone, uma base circular. Nessa atividade em que você tinha que apoiar a figura no papel e passar o lápis em volta, que figura geométrica você obteve em ambos os casos? Um círculo, porque tanto a base do cilindro quanto a base do cone é um círculo. A diferença é que no cilindro nós temos duas bases e no cone nós temos uma base em círculo. Olha só, na atividade número 2, era para identificar o sólido geométrico que cada figura representa ou nos faz lembrar. Então, a bola, né? Uma esfera. O copo lembra um cilindro, porque tem duas bases circulares. A peça do jogo de damas, também a gente pode observar duas bases circulares, cilindro. O chapéu de aniversário, uma base circular, então é o cone. Número 3, a gente vai ver que tem dois objetos em forma de esfera, né? Que são essas duas vermelhinhas aí. Dois objetos em formato de cone, só que nós temos o chapéu, que está com a base circular voltada para baixo, e a taça, que está com a base circular voltada para cima, mas que também lembram cone. E nós temos duas figuras que lembram o cilindro. No caso, é a latinha, onde tem uma flor, e o copo de vidro, né? Olha só, duas bases circulares. Então, cilindro. A lua, que tem o formato de uma esfera, tá? A figura geométrica que tem o formato parecido com a da lua é a esfera. Aqui você tinha que comparar os desenhos, né, que foram representados ali no quadro B com o quadro A. E aí você percebeu que nós tínhamos um paralelepípedo desenhado e tínhamos um cilindro desenhado. Mas o cilindro que está desenhado aí é o cilindro mais achatadinho, né? Mais baixinho. Então, faltava o cilindro mais altinho, a esfera, o cubo e o cone. Vocês conseguiram desenhar? Nós tivemos uma aula, né? A aula online, onde nós fizemos o desenho do cubo. E eu tenho certeza que isso ajudou vocês na hora de desenhar esses sólidos geométricos. Então, vamos lá. Número 6. Letra A. Quais são os tipos de figura geométrica que não têm arestas? Então, são as figuras arredondadas, né? As figuras... Letra B. O que há em comum entre o cone e o cilindro? Ambos rolam. Tem uma parte arredondada e outra plana. Então, assim, automaticamente, quando nós temos uma base em círculo, então o sólido geométrico, ele vai rolar. Olha só, pegue o modelo de cone e aí você vai observar ele frontalmente e a vista superior. Então, o que é a vista frontal? É você colocar o cone de frente para os seus olhos e observar que figura geométrica você vê. E aí você vai perceber que é um triângulo. E quando você olha de cima para baixo, ou seja, a vista superior, quando você apoia a base dele em uma mesa e olha ele de cima para baixo, você vai ver a base dele, que é um círculo. A esfera, todas as vistas que você tem de uma esfera você vai ver um círculo, seja lateral, frontal, superior,
De qualquer lado que você olhar ela, você sempre vai ver um círculo. Aqui, você tinha que comparar, né, o molde com o sólido já montado e identificar. Então, não é difícil. Vocês acharam difícil? Olha só, é só contar os lados, observar as bases e aí vocês vão identificar, por exemplo, a diferença do cone e da pirâmide, porque o cone tem a base circular, olha lá, e não tem faces. E já a pirâmide tem faces e não tem base circular. Então, essa também foi fácil, né? Na observação das figuras, contar os cubinhos. Os cubinhos já estão em cores para facilitar a contagem. Tudo certo aí? O castelo do Bruno, olha só, ele fez as torres e os muros. A gente consegue perceber que as torres têm formato de cilindro, porque tem duas bases circulares. Olha lá as torres dele. Tanto a base que está na areia quanto a base que está erguida são bases circulares. E nos muros, os muros têm formato de paralelepípedo, porque tem faces retangulares. Agora aqui, para cercar com uma linha, né, que lembra a pirâmide. Então, o que tem base circular não é pirâmide, né? E o que tem faces laterais, triangulares, é que a gente chama de pirâmide. Se a gente montar essas faces aí, qual é a figura geométrica não plana que ela vai lembrar? Qual é o sólido geométrico que vai formar? É o paralelepípedo, né? Faces quadradas e faces retangulares. Até logo, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, leve para a aula online. Bye, bye, até logo.